quero cumprimentar o presidente Maurício Azevedo, a oportunidade de estar com o senhor novamente, o senhor que é presidente dessa instituição tão importante para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Cumprimentar o Daniel Mazola, cumprimentar os vereadores Raimon, Renato Cinco, meu colega na Assembleia Legislativa, Marcelo Freixo. Queria agradecer ao Comitê Popular da Copa pelo convite para estar aqui hoje. E a pergunta, né, da reunião de hoje é: qual é o legado da Copa? Eu olhei alguns números, vereador Raimon, e a gente começa a fazer um histórico nesse momento, quando a gente se para fazer essas perguntas, e me recordei que no ano de 2007, quando foi anunciado que o Brasil sediaria a Copa do Mundo, naquele momento foi dito que a iniciativa privada seria responsável por bancar a construção e a reforma dos estádios, e que caberia ao poder público investir nos projetos de infraestrutura. Hoje o que nós vemos é exatamente o contrário: o poder público investindo nos estádios e os projetos de infraestrutura sendo colocados de lado. Lembro também que em 2007 a CBF anunciou que o custo com a reforma e construção de 12 estádios seria de 1 bilhão e 900 milhões. Hoje nós já estamos perto dos 7 bilhões de reais. Então eu acho que esse é um dado importante quando a gente começa a pensar em qual é verdadeiramente o legado da Copa. Até porque, Maurício, muitos desses estádios, alguns deles têm o risco de se tornarem verdadeiros elefantes brancos. É o caso do estádio da Amazônia, é o caso do estádio Arena, em Cuiabá, é o caso do estádio Mané Garrincha, em Brasília, o estádio que vai sediar a abertura da Copa das Confederações e que está sendo finalizado agora com capacidade de 70 mil pessoas. Sendo que no Campeonato Brasiliense a média de público, Maurício, foi de 1.154 pessoas. A partida que teve mais gente teve 2.300 pessoas. Então, se gastando uma fortuna com um estádio que depois possivelmente se tornará um verdadeiro elefante branco. Isso eles consideram mais um legado da Copa. 1/3 dos 90 projetos de infraestrutura estão com as suas obras atrasadas. E, vereador Raimon, 8 projetos de mobilidade urbana foram simplesmente excluídos do calendário de responsabilidade do governo porque não ficariam prontos a tempo. Projetos importantes, porque são projetos de mobilidade urbana, algo que realmente funcionaria como um legado verdadeiro para a população. Talvez o mais grave de tudo isso seja a discussão que nós estamos travando aqui no Rio de Janeiro, do que eles chamam de legado, que para nós é um atraso: a privatização do estádio do Maracanã. Nós montamos um grupo, né, contra a privatização desse estádio, entramos com 5 ações, entre ações na Justiça e no Ministério Público. 2 dessas ações eu entrei com um grupo de deputados, outras 3 ações entrei diretamente, sozinha, e estamos brigando contra a privatização do estádio. Tudo que a gente pode fazer para atrasar o processo, o lançamento do edital de licitação do estádio, nós fizemos. Tentamos anular no Ministério Público aquela audiência pública vergonhosa que eles convocaram, que foi um verdadeiro tumulto, onde o Regis Fischler, Maurício, ele falava, protegido por guarda-chuvas, de tanta bolinha de papel e bolinha de outras coisas também, porque até fezes jogaram lá, para você ver o tumulto que foi na audiência. Como é que existe clima de debate numa audiência que termina com pancadaria, com cadeira voando? Aquela audiência pública tinha que ter sido anulada, tinha que ter sido cancelada e outra audiência pública tinha que ter sido convocada. Mas infelizmente nós não tivemos sucesso para tentar anular aquela audiência, porque em muitos momentos o judiciário acaba sendo conivente com as ações do governo. Eu voltei semana passada no Ministério Público para tratar de um outro assunto e questionei algumas ações que nós demos entrada no Ministério Público e descobri que algumas dessas ações elas estavam apensadas em outros projetos que não tinham nenhuma relação com o objeto da ação, porque o antigo procurador do Ministério Público, Cláudio Lopes, ele tinha uma relação muito próxima com o governador Sérgio Cabral e impedia que o Ministério Público pudesse
abrir ação civil pública, impedia que as investigações ocorressem naturalmente dentro do Ministério Público. Lançamos no ano passado um projeto que foi assinado por 32 deputados para que fosse convocado um plebiscito para que a população escolhesse se nós privatizaríamos ou não o estádio do Maracanã. Um projeto de plebiscito, pela Constituição Estadual, ela tem uma tramitação diferenciada dentro da Assembleia Legislativa. A Comissão de Justiça teria um prazo de 10 dias para dar o seu parecer. Isso foi no dia, deixa eu lembrar o dia, 9 de dezembro do ano passado. Até hoje, a Comissão de Justiça não deu parecer. Eu solicitei que o parecer fosse dado oral, no plenário da Assembleia, e que fosse incluído o projeto na ordem do dia. Infelizmente, o presidente da Assembleia negou o nosso pedido, ainda que o regimento o obrigasse. Entrei então com um mandato de segurança na Justiça, obrigando a inclusão do projeto na ordem do dia. A Justiça negou e disse que não havia urgência. Agora nós estamos entrando com um novo mandato de segurança, afirmando que, como o edital de licitação já foi lançado, existe urgência. E além da urgência, a obrigatoriedade de cumprimento do regimento interno da Assembleia Legislativa, que infelizmente tem um regime extremamente presidencialista, que não respeita os ritos regimentais da própria casa. Todo dia, toda semana, é uma ação nova que a gente tem que ficar entrando na Justiça para cumprir aquilo que o regimento já nos permite. Então, uma verdadeira vergonha. Nesse processo de privatização do Maracanã, nós estamos vendo, coisas absurdas acontecerem, como a demolição da 10ª melhor escola do Brasil, a Escola Friedenreich, que nós tivemos todo o tempo ao lado dos pais, dos alunos e professores, defendendo a manutenção da escola. Por que a educação, a cultura e o esporte não podem andar juntos? Eu sempre perguntei, que legado é esse que nós vamos dizer para o mundo inteiro que nós vamos destruir uma escola que é a 10ª melhor do Brasil e que leva o nome de um jogador, o Friedenreich, que tem tudo a ver com a Copa, tem tudo a ver com as Olimpíadas. Nós podíamos estar dando uma sinalização muito positiva para o mundo inteiro, mas não. O olhar capitalista, o olhar privatista quer a demolição da escola. Quer agora a demolição, não mais a demolição do Museu do Índio, mas a transformação do Museu Olímpico, que nós também não aceitamos. E o mais absurdo de tudo foi ouvir o governador Sérgio Cabral chamar os índios de invasores. Talvez a maior ironia dita pelo governador dos estados: logo os índios é que são os invasores. Então, tudo isso a gente vê acontecendo justamente por causa do processo de privatização. Porque se não fosse o processo de privatização, não haveria necessidade de nada disso. Porque outras reformas já aconteceram para o Campeonato Mundial Interclubes, para o Pan-Americano, e não foi demolida nenhuma escola, não foi demolido nenhum museu. O problema não é a existência da escola e do museu. O problema é que quem vai assumir a administração do Maracanã não quer dentro do seu espaço uma escola e um museu. Agora, o novo edital lançado, o edital finalmente lançado, que tem diferenças da minuta do edital, publicado ano passado, ele reduz o valor da outorga que será paga pelo novo concessionário. Antes seria de 7 milhões por ano e agora passa a ser de 4,5 milhões ano. E eles ainda justificam que a redução da outorga tem relação direta com as obras que o novo concessionário terá que fazer. Mas veja bem que obras são essas. Ele será obrigado a destruir o Célio de Barros, demolir o Júlio Delamare, construir um estacionamento, construir um mini shopping. Na verdade, ele vai demolir 2 equipamentos esportivos importantes de inclusão social da cidade para construir algo que será benéfico e rentável para ele, que vai ser o concessionário, porque o estacionamento vai render lucro e mais. O edital ainda diz que quem terá direito ao estacionamento é aquele torcedor premium. Não é nem qualquer pessoa que vai poder utilizar o estacionamento do Maracanã. É só o torcedor premium que vai pagar muito mais caro para ir no estádio. Um verdadeiro absurdo. O edital ele também faz uma mudança muito grave em relação à minuta, porque agora o edital permite que o concessionário seja uma empresa de outro país, uma empresa estrangeira, coisa que não era permitida antes na minuta. E não precisa nem que essa
empresa estrangeira esteja associada a uma empresa brasileira. Ela pode simplesmente comandar a administração da arena sozinha. Então, um verdadeiro absurdo. Nós estamos lutando com todas as forças que nós podemos, com todos os instrumentos legais que nós podemos para tentar impedir isso. Mas nós sabemos que não é tão simples. Olha, eu peguei, Maurício, até uma questão muito antiga da lei orgânica do município. Teve gente até que não entendeu. Falou: Clarissa, você quer agora tirar o Maracanã do estado do Rio de Janeiro e passar para a prefeitura? Não foi isso. A lei orgânica da cidade do Rio de Janeiro diz, nas suas disposições transitórias, porque o que aconteceu com o Maracanã? Quando houve a fusão do antigo estádio do Rio com o estado da Guanabara, tudo que pertencia à capital e ao restante do estado passaram a ser de responsabilidade do governador. O que o governador fez? Ele, por decreto, ele ia devolvendo à cidade do Rio de Janeiro o que poderia ser bem da cidade. Então ele pega e faz um decreto: agora os logradouros da cidade passam a pertencer ao município do Rio de Janeiro. Agora os hospitais tais passam a ser administrados pelo município do Rio de Janeiro. Ele decide o que vai ser do município e o que vai pertencer ao novo estado do Rio de Janeiro, formado pela lei da fusão. Uma lei que foi autoritária, imposta, que deveria depois ter sido referendada com votação popular, que não foi. E nessa distribuição dos bens, ele fica com o Teatro Municipal, ele fica com o estádio do Maracanã, que foi construído na época com dinheiro da cidade do Rio de Janeiro, que era a prefeitura, a prefeitura da capital. E então, o que diz a lei orgânica do município? Que o prefeito do Rio de Janeiro deveria, por ato administrativo ou até mesmo na justiça, reaver o estádio do Maracanã, o Teatro Municipal e todos os bens que ele perdeu com a lei da fusão. Acontece que nenhum prefeito até hoje, que passou pela cidade do Rio, cumpriu a lei maior do município. Nós queremos apenas, com isso, tentar atrasar o edital de licitação. Por quê? Porque se a nossa tese for comprovada e a Procuradoria do município ela não pode se negar a cumprir a lei maior do município, o Estado não pode privatizar um bem que não pertence a ele. E aí o processo teria que iniciar todo novamente e nós ganharíamos mais tempo com isso. Esse é o objeto dessa ação, que estava parada no Ministério Público até semana passada, porque o antigo Procurador-Geral apensou essa representação com uma outra que não tinha nenhuma relação com isso. E nós só descobrimos isso agora com a entrada do novo Procurador-Geral, que nos deu parecer sobre o andamento do processo. Na sede da Copa, em 2007, e até o dia de hoje. E para que a gente tenha a verdadeira dimensão do que estão fazendo os nossos representantes do Estado, da capital, vendendo o Rio de Janeiro, entregando o Maracanã de graça, de bandeja, pode ser agora que esteja entregando até para uma empresa estrangeira. E nós só conseguiremos mudar essa situação com o apoio de vocês. Por isso eu acho que o Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas ele é extremamente importante. A participação popular ela é extremamente importante, porque nós, parlamentares, nós também temos as nossas limitações. Nós brigamos judicialmente, mas também temos as nossas limitações. Então, para que a gente se torne mais forte e a nossa representação possa ser mais forte, é importante que a sociedade esteja mobilizada e que juntos nós possamos impedir esse que será um dos piores legados da Copa do Mundo, que é a privatização do estádio do Maracanã. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje e parabéns a cada um de vocês que numa quinta-feira à tarde se dispôs a estar aqui discutindo esse que é um tema tão importante para a nossa cidade. E encerrando, eu queria, Daniel, me desculpar pelo atraso, porque eu estava numa comissão da Assembleia Legislativa, onde eu fui eleita agora presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Não sou eu que marco o horário, o horário foi marcado, eu fui obrigada a estar lá. Então, me desculpar por isso e colocar também o nosso trabalho na comissão à disposição da ABI, à disposição do Comitê da Copa e de cada um de vocês.